Bem-vindo ao canal Recanto das Histórias. Prepare-se para mais uma história emocionante, feita com todo carinho para você. O verão envolvia a cidade com calor sufocante. O asfalto ardente parecia derreter sob os pés, e o ar estava seco. Clarissa saiu do prédio do tribunal com a decisão do divórcio na mão. Estava oficialmente livre de André, o homem que um dia prometeu amor eterno, mas depois a traiu e a descartou como se não valesse nada. Mas, em vez de alívio, sentia um vazio por dentro. Era como se os cacos de um sonho quebrado estivessem arranhando seu peito. E para piorar, o ex-marido a deixou sem nada, depois de vencer na justiça com a ajuda de advogados caros. Como era de se esperar, André não perdeu a chance de provocá-la. Estava parado nos degraus do tribunal, rindo enquanto ela se afastava. Derrotada. Bem feito. Quem é que vai querer você agora? Gritava, sem se importar com os olhares dos que passavam. Ao lado dele, Tânia, sua nova namorada, ria alto. Ela lançou um olhar de desprezo para Clarissa, e abraçando André pelo braço, encostou-se nele. Clarissa sentiu os olhos arderem, mas não se permitiu chorar. Apenas ergueu a cabeça e seguiu em frente, ignorando o escárnio dos dois. O trabalho era seu único refúgio, e ela precisava correr para o aeroporto, onde teria mais um voo. Claro que o humor estava péssimo. Um voo vindo do outro lado do país tinha acabado de chegar, e os passageiros começaram a desembarcar, visivelmente cansados. Clarissa se preparava para substituir a colega Lena, que estava na escada do avião. Tentou afastar os pensamentos ruins e passou a cumprimentar os passageiros com cordialidade. De repente, sentiu alguém tocar sua mão. Assustada, olhou para baixo. Bem à sua frente, parado ao pé da escada, estava um menino magro, de uns 8 anos. Usava uma jaqueta gasta e tênis velhos, como os que se vêem em áreas rurais. Nas costas, carregava uma mochilinha desbotada, feita de lona grossa, provavelmente costurada em casa. O menino estava em silêncio, olhando para Clarissa com olhos grandes e assustados, cheios de tristeza e confusão. Ele estendeu a ela um papel amassado. Clarissa ainda não entendia o que estava acontecendo. Ela pegou automaticamente o bilhete e o abriu com cuidado. No papel amarelado, com uma caligrafia infantil, havia apenas uma frase: "E agora, para onde eu vou?" O coração de Clarissa apertou. "O quê?" perguntou, confusa, olhando para o menino. "Onde estão seus pais? Com quem você veio?" O garoto deu de ombros, envergonhado, e apenas apontou com os olhos para o bilhete, como se não conseguisse falar. Clarissa entendeu que havia algo errado com ele. Talvez estivesse perdido, talvez tivesse sido abandonado, ou talvez tivesse alguma dificuldade na fala. "Qual é o seu nome?" perguntou ela, tentando usar o tom mais suave e acolhedor possível. O menino tirou do bolso um toco de lápis, e com esforço, escreveu num pedacinho de papel: "Lucas." "Lena, você viu esse menino?" perguntou Clarissa à colega, que observava os passageiros descerem do avião. "Não, Clarissa. Juro que não. Ele parece que surgiu do nada. Eu lembraria dele com certeza. Como ele passou sem ser visto? Será que ele estava no avião?" Uma sensação estranha começou a crescer dentro de Clarissa. Tinha algo errado naquela história. Algo estranho e impossível de explicar. Com sua experiência como comissária, ela sabia que aquilo ultrapassava qualquer ocorrência comum. Mas aquilo era só o começo. Os serviços de segurança foram acionados. A polícia e a equipe de segurança do aeroporto começaram a verificar às pressas todas as listas de passageiros e as imagens das câmeras. Foi então que descobriram algo inacreditável. Não havia nenhuma criança com aquele nome registrada em nenhum voo. Clarissa teve plena noção da gravidade da situação. Um menino havia embarcado num voo que cruzou o país inteiro, sem estar em nenhuma lista, sem documentos, sem ser notado por ninguém. Era uma violação gravíssima dos protocolos de segurança, capaz de gerar um escândalo. E mais, estava confirmado que o menino realmente não falava. Em nenhum momento pronunciou uma só palavra, apenas se comunicava por bilhetes. O menino não largava a mochilinha nem por um segundo, apertando-a contra o peito como se fosse um talismã que o protegesse durante a viagem. Logo, repórteres começaram a chegar ao aeroporto, atraídos pelo cheiro de uma grande história. Cercaram Clarissa com perguntas,
tentando arrancar qualquer informação. Como a senhora acha que ele conseguiu embarcar sem passar pelos controles? O que sentiu ao vê-lo ali? Por que ninguém percebeu sua presença antes? As perguntas vinham de todos os lados. Clarissa, tentando manter a calma, respondia de forma vaga, dizendo apenas que havia uma investigação em curso e que os detalhes seriam divulgados mais tarde. Mas, no fundo, ela sabia. Havia se tornado, sem querer, a protagonista de uma matéria de impacto. Seu rosto passaria em vários canais de TV. A história de Lucas se espalhou rapidamente por todos os meios de comunicação e virou um fenômeno. Televisão, rádio, jornais, internet. Tudo destacava a notícia do menino misterioso que cruzou o país inteiro de avião sem ser notado. Como uma criança com dificuldades na fala percorreu milhares de quilômetros sozinha, questionavam os jornalistas, tentando decifrar o enigma. O voo em que Clarissa deveria trabalhar foi cancelado. E ela, afastada por uma semana. A notícia caiu como uma bomba. Já fragilizada pelo divórcio, Clarissa agora perdia, mesmo que temporariamente, o trabalho que sempre foi seu porto seguro. Uma mistura de raiva, frustração e impotência tomava conta dela. Por que puniram justamente a ela e não Lena, que estava na escada e deveria ter visto o menino? Porque toda a responsabilidade caiu sobre seus ombros. Inconformada com a injustiça, foi direto ao gabinete do chefe. Mas a conversa foi curta e inútil. Arnaldo nem ergueu os olhos dos papéis. Franziu a testa e fez um gesto de impaciência. Clarissa, não discuta. Foi decisão da direção. Você já está com excesso de horas de voo. Aproveita para descansar. Vai te fazer bem. Clarissa sentiu a indignação fervendo por dentro. Sabia que o afastamento não tinha nada a ver com carga horária. Era por causa do que havia acontecido. Seu nome agora aparecia em todas as notícias, e a diretoria da companhia aérea só queria se livrar dela para evitar mais barulho. Ao perceber que não conseguiria justiça, Clarissa saiu do gabinete sentindo-se humilhada e desprezada. Teve vontade de gritar, chorar, quebrar tudo ao redor, mas se conteve. Decidiu canalizar aquela energia para outra direção. Sentia que não podia abandonar Lucas. Queria ajudá-lo. Descobriu que o menino tinha sido levado para um centro especializado de acolhimento social, localizado na periferia da cidade. Clarissa foi direto para lá. Queria saber como ele estava e se havia algo que pudesse fazer por ele. No centro, a princípio, os funcionários a receberam com desconfiança. Mas, ao saberem que ela era comissária envolvida no caso, mudaram de postura e permitiram a visita, avisando que o menino era muito fechado e mal se comunicava. O médico responsável por Lucas, um profissional jovem, de olhos gentis e sorriso acolhedor, explicou que o garoto tinha muita dificuldade de socialização. Segundo o Dr. Marcelo, Lucas parecia ter criado um certo vínculo com Clarissa, simplesmente porque ela tinha sido a primeira pessoa a demonstrar cuidado com ele. Por algum motivo, ele confiou em você desde o início, disse o médico. Isso é muito importante. Lucas precisa de apoio. Precisa sentir que não está sozinho. Tenho quase certeza de que ele passou por algo muito difícil. Clarissa se prontificou a ajudar sem hesitar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, afirmou. Vou visitá-lo, ajudá-lo a se adaptar, o que for preciso. Até porque, agora, tenho tempo de sobra. Dr. Marcelo agradeceu e explicou que, além dele, o menino seria acompanhado por psicólogos e fonoaudiólogos. Pediu apenas que ela tivesse paciência, respeitasse o ritmo do garoto e deixasse que ele se abrisse no seu tempo. Clarissa prometeu toda a ajuda possível e foi para casa. Apesar do divórcio, ela agora sentia que tinha um novo propósito. Já não se sentia tão sozinha. No fundo, não havia muita escolha. Quem era ela agora? Uma mulher recém-divorciada, traída pelo ex-marido e uma comissária afastada dos voos. Nada muito lisonjeiro. Quando finalmente chegou em casa, exausta, ligou a televisão e... lá estava ela de novo na tela. Clarissa aparecia no aeroporto, cercada por repórteres, respondendo às perguntas enquanto tentava disfarçar o constrangimento. Naquele momento, porém, ela não pensava em si mesma nem na popularidade repentina que caiu sobre seus ombros. Pensava apenas em Lucas, no que seria dele, quem eram seus pais, porque estava sozinho numa cidade tão distante e estranha para ele.
O entardecer chegou trazendo um pouco de frescor e silêncio. Clarissa estava sentada na poltrona, olhando fixamente para um ponto qualquer, a mente tomada por pensamentos soltos, misturados à angústia e à mágoa. Ainda estava abalada com a conversa com o chefe. Ao mesmo tempo, não conseguia parar de se preocupar com Lucas. De repente, o telefone tocou. Sem olhar o número, atendeu com desânimo. Alô, disse, com a voz cansada. Do outro lado, uma voz conhecida e venenosa respondeu. E aí, Clarissa, como vai? Ronronou André. Te vi hoje na TV. Agora você é famosa. A heroína das notícias, abraçada com um moleque de rua. Clarissa gelou. O que você quer? Perguntou em tom seco. Só quis saber como você está, continuou ele, num tom debochado. Já que não conseguiu ter filho, resolveu pegar o dos outros. Quer pagar de boazinha, é isso? Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O ódio subia por dentro, prestes a transbordar. Você é um verme, sussurrou, tentando conter a raiva. Sente prazer em me machucar, em me humilhar? Que tipo de homem é você? Falei alguma mentira? Riu André. Você sempre quis um filho, e agora tá aí, sozinha, sem ninguém. Foi pegar um mendiguinho para preencher o vazio? Clarissa não aguentou. Cala a boca! Gritou. A única coisa que me arrependo é de ter te deixado fazer parte da minha vida. Você é o maior erro que cometi. Sem esperar resposta, desligou o telefone. Caiu no sofá aos prantos, sem forças. Doía. Era uma dor amarga, sufocante. Será que ele tinha razão? Será que ela era mesmo uma fracassada tentando tapar o vazio com a vida de outra pessoa? As perguntas atormentavam sua alma. Clarissa sabia que precisava mudar. Precisava provar a si mesma, e não ao ex-marido, que tinha valor. Que era capaz de muito mais do que apenas ser uma comissária de bordo divorciada. Na manhã seguinte, o sol brilhava e o tempo estava agradável, mas Clarissa mal notava a beleza ao redor. Sua mente estava ocupada apenas com uma coisa, Lucas. Não conseguiria sossegar até vê-lo novamente, até ter certeza de que ele estava bem. Arrumou-se rapidamente e foi direto ao centro de acolhimento, esperando que sua visita ao menos animasse o menino um pouco e o ajudasse a se sentir valorizado e importante. Ao chegar, percebeu de imediato que algo estava errado. O saguão estava em alvoroço. Alguns médicos de jaleco branco discutiam em voz alta, gesticulando. Clarissa olhou ao redor, inquieta, e avistou o Dr. Marcelo, afastado do grupo. Ele parecia perdido e abatido. Lucas, ao vê-la, se animou e correu em sua direção, mas parou bruscamente, como se tivesse esbarrado numa barreira invisível. Estava tenso, assustado, e segurava com força sua velha mochilinha, como se ali dentro guardasse tudo o que tinha de mais precioso. Clarissa se aproximou com delicadeza e sorriu. Oi, Lucas, disse, com a voz suave. Como você está? Está tudo bem aqui? O menino assentiu com a cabeça, mas seu olhar seguia triste e preocupado. Ela sentiu que havia algo errado. Ele precisava de ajuda, e parecia confiar nela. Foi então que o Dr. Marcelo se aproximou. Que bom que veio, disse, aliviado. Sua presença vai ser mais importante do que nunca. Ele apresentou Clarissa aos médicos que discutiam próximos dali, Dr. Vinícius, psiquiatra-chefe da região, doutora Vânia, neurologista infantil, e o professor Dr. Arthur, especialista em distúrbios comportamentais. Clarissa os cumprimentou, percebendo de imediato os olhares desconfiados. Sabia que, para eles, ela era apenas uma civil sem formação médica, alguém de fora que não deveria se intrometer. Enquanto isso, os especialistas seguiram debatendo o caso de Lucas, ignorando a presença dela. Dr. Vinícius, um homem imponente, de cabelos grisalhos e expressão severa, foi o primeiro a se manifestar. Na minha opinião, estamos lidando com um caso clássico da chamada Síndrome de Mowgli, declarou Dr. Vinícius. Esse menino, ao que tudo indica, viveu isolado do mundo civilizado. Tem atraso cognitivo, não sabe falar e desconhece noções básicas. Doutora Vânia prontamente concordou com o colega influente. Ele tem evidentes distúrbios de linguagem. Pode haver lesão cerebral orgânica. Precisamos de exames complementares.
O professor Dr. Arthur acrescentou. Os senhores estão esquecendo das graves falhas de socialização. Esse paciente não sabe se comunicar com pessoas, não entende o básico. Vai precisar de um longo processo de reabilitação. Dr. Marcelo ouviu tudo em silêncio até decidir intervir. Colegas, com todo respeito, eu discordo, disse em voz firme. Lucas é um menino normal. Está claro que ele passou por algo traumático, e isso fez se fechar. Mas ele é inteligente, observador, tem potencial. Não podemos desistir dele. E essa história de síndrome de Mowgli não se aplica aqui. Os demais médicos o encararam com desaprovação. Sua posição não agradava. Era típica de médicos jovens demais para bater de frente. Doutor Marcelo, o senhor ainda é inexperiente, respondeu Dr. Vinícius com tom superior. Ainda tem muito a aprender. Por ora, é melhor não atrapalhar nosso trabalho. Marcelo se exaltou. Talvez. Mas, sinceramente, acho que vocês estão mais preocupados com a repercussão desse caso do que com o bem-estar do menino. Estão atrás de manchete, não de solução. A sala reagiu com indignação. Como se atreve a falar assim? Rebateu a doutora Vânia, ofendida. Nós somos profissionais. Sabemos o que estamos fazendo. E se o senhor continuar a nos contrariar, será afastado do caso. Clarissa acompanhava tudo, apreensiva. Entendia que o futuro de Lucas estava em jogo. Se afastassem Marcelo, o menino ficaria completamente sozinho, sem apoio ou proteção. Tentando tomar o controle da situação, o professor Dr. Arthur mudou de tática. Aproximou-se de Lucas, olhou diretamente nos olhos dele e perguntou: Lucas, diga pra gente seu sobrenome. Precisamos saber quem é você. O menino estremeceu e abaixou a cabeça, como se estivesse envergonhado. Silenciou, sem demonstrar entender o que esperavam dele. Está vendo? Eu disse, constatou o Dr. Vinícius. Após um breve silêncio, o professor Dr. Arthur estendeu ao menino um pedaço de papel e um lápis. Então escreva seu sobrenome. Estamos esperando. Lucas pegou o lápis e rapidamente desenhou algo no papel. Dr. Arthur apanhou a folha, ergueu as sobrancelhas, surpreso, depois mordeu os lábios, levantou as mãos e mostrou o papel a todos. Clarissa ofegou. Surpresa. Marcelo empalideceu. No papel, havia o desenho de um lobo. Ou talvez um cachorro. Mas o que Lucas queria dizer com aquilo? Qual o significado daquele desenho? Clarissa olhava para o papel, intrigada. Seu coração dizia que ali havia uma pista importante para o mistério, mas não conseguia entender qual. Logo depois, os médicos renomados, decepcionados com a falta de uma descoberta sensacional e irritados com a teimosia de Marcelo, deixaram o centro. Restaram apenas Clarissa, Lucas e o jovem médico. O saguão ficou mergulhado num silêncio pesado, interrompido apenas pelo leve sussurro do vento lá fora. Clarissa sentia como Lucas estava assustado e tenso depois daquela visita. Ele se encostou nela, buscando proteção, e segurava a mochila com ainda mais força, como se temesse que alguém tentasse tomar o que lhe era mais precioso. Vendo aquilo, Marcelo falou com suavidade. Lucas, será que você mostra pra gente o que está aí dentro? Parece ser algo importante para você. Mas o menino balançou a cabeça com firmeza, recusando, e apertou ainda mais a mochila contra o peito. Clarissa conseguia sentir a tensão dele, o medo, a desconfiança. Então, o envolveu num abraço gentil, tentando transmitir carinho e segurança. Não tenha medo, meu querido, sussurrou. A gente só quer te ajudar. Ninguém vai te machucar. Lucas deu um leve soluço. Marcelo, percebendo que aquele não era o momento certo, sugeriu: melhor deixarmos ele descansar. Está claro que ele precisa de um tempo agora. Clarissa concordou. Acompanhados, levaram Lucas até seu quarto, uma pequena, mas aconchegante, salinha com cama, criado mudo e uma janela. O menino sentou-se aliviado na cama e virou-se imediatamente para a parede, como se quisesse se desligar do mundo. Do lado de fora, Marcelo convidou Clarissa para seu escritório, um cantinho apertado, mas acolhedor, cheio de livros e manuais médicos. Depois de servi-la com um café, confessou: essa é minha última chance. Eu não posso fracassar nesse caso, desabafou Marcelo. Clarissa ergueu as sobrancelhas,
surpresa, esperando que ele explicasse. Com um suspiro triste, Marcelo contou que havia trabalhado anteriormente em outra clínica, onde foi acusado injustamente de roubo. Não conseguiu provar sua inocência, o caso quase foi parar na justiça, e ele precisou pedir demissão. Por um milagre, conseguiu vaga ali no centro de acolhimento, mas estava em período de experiência. Na véspera, o diretor havia sido direto, aquele era seu último teste. Se não conseguisse lidar com o caso de Lucas, seria demitido. Clarissa sentiu compaixão. Via que o médico se importava de verdade com o menino, queria ajudá-lo, mas agora entendia que também havia muito em jogo para ele. Sua carreira, seu futuro. Vou fazer tudo o que puder, disse ela, com sinceridade. Eu acredito em você. Acho que vai encontrar o caminho certo com Lucas. Marcelo a olhou com gratidão. Obrigado. Eu realmente preciso de apoio. Já não sei mais o que fazer. Sinto que o Lucas está escondendo algo, que tem medo de alguma coisa, mas ele não quer confiar em mim. Depois de um breve silêncio, Marcelo tomou coragem e compartilhou um segredo. Estou pensando em instalar uma câmera escondida no quarto dele. Eu sei que não é totalmente ético, mas não vejo outra saída. Precisamos entender o que ele esconde. Só assim vamos conseguir ajudá-lo. Clarissa, tocada pela confiança, apoiou a ideia. Afinal, o menino estava fechado demais, e a direção exigia resultados imediatos. O tempo jogava contra eles. Acho que é uma boa alternativa, sussurrou ela, enxugando discretamente uma lágrima só de pensar em Lucas. Conversaram mais um pouco, e Clarissa se sentiu um pouco mais leve. Foi bom desabafar com alguém que a compreendia. Decidiu, então, voltar para casa. Ao sair do centro, sentia-se exausta e vazia por dentro. Só queria deitar no sofá e apagar. Mas sabia que isso não adiantaria. Precisava ocupar a mente. Resolveu, então, que assim que chegasse em casa iria fazer uma faxina geral. Talvez, ao organizar a casa, conseguisse também colocar alguma ordem dentro de si. Enquanto caminhava pela rua, mergulhou em seus pensamentos. Clarissa caminhava sem prestar atenção ao redor, quando ouviu uma buzina alta. Instintivamente virou o rosto e viu um comboio de SUVs preto se aproximando. Em um dos carros, com o vidro abaixado, estava André. Ele sorria com aquele velho ar de superioridade, olhando para ela de cima. Clarissa gelou. Era o último lugar em que imaginava encontrá-lo, naquele bairro tranquilo, afastado do centro. Teve vontade de sumir, correr, desaparecer, qualquer coisa para não ver aquele rosto repulsivo. Sabia que André estava tentando se tornar braço direito de Alexandre Vasconcelos, um milionário filantropo, dono daqueles carros imponentes. Ele sempre sonhou com poder e dinheiro, e agora parecia ter achado um jeito de chegar lá. E aí, Clarissa, como vai a vida de mulher livre? Gritou André. Ainda cuidando daquele moleque de rua ou já arranjou outro patrocinador? Clarissa sentiu o rosto queimar de raiva e humilhação. Custava acreditar que ele fosse tão baixo a ponto de aproveitar qualquer chance para atacá-la. Você nunca vai mudar, sussurrou, tentando conter as lágrimas. Eu? Respondeu ele, rindo. Só estou dizendo a verdade. Você sempre foi uma perdedora. E vai continuar sendo. Nunca vai chegar a lugar nenhum. Agora, eu vou alcançar o topo. Logo você vai me ver no comando de tudo e vai se arrepender amargamente de ter me perdido. Com isso, André levantou o vidro da janela e deu ordem ao motorista. O comboio arrancou com um ronco de motores e logo desapareceu. Clarissa ficou parada na calçada, tremendo. As palavras do ex-marido pareciam veneno, infiltrando-se em seu peito e espalhando dor e decepção. Com dificuldade, segurou o choro e continuou a andar, tentando apagar aquele encontro da mente. Precisava esquecer André, suas provocações, sua obsessão por status e dinheiro. Passou o resto do dia limpando a casa. Lavou cada canto com dedicação, como se quisesse não apenas remover a sujeira, mas também se livrar dos pensamentos sombrios que insistiam em persegui-la. Depois de tomar um banho quente, Clarissa vestiu um pijama macio e foi para a cama. Mas o sono demorou a chegar. Pensamentos fragmentados sobre Lucas, André e sua vida desmoronada giravam sem parar em sua mente. Exausta daquele turbilhão, acabou adormecendo em um sono inquieto,
entrecortado por sonhos vagos e sensações de angústia. Apesar disso, a noite passou sem grandes sobressaltos. Clarissa não acordou, não teve pesadelos, e pela manhã sentia-se um pouco mais descansada. Ainda assim, o peso dos problemas não resolvidos continuava sobre seus ombros. Depois do café da manhã, reuniu forças e voltou ao centro de acolhimento. Lá, o movimento seguia intenso, funcionários andando apressados pelos corredores, falando alto, resolvendo questões. Ela foi direto ao escritório do Dr. Marcelo, que a recebeu com um sorriso animado. "Bom dia. Tenho boas notícias", disse ele. Clarissa olhou, curiosa. "O que aconteceu? Lembra da câmera que falamos?" perguntou ele, baixando o tom de voz. "Ontem à noite, conseguimos registrar algo interessante." Marcelo contou que a polícia ainda não tinha pistas sobre a identidade de Lucas. Já haviam feito dezenas de interrogatórios, analisado centenas de fotos e arquivos, mas nada. O menino parecia ter surgido do nada. Mas o único que começava a obter algum avanço era justamente ele, o médico desacreditado. A câmera havia registrado o pequeno Lucas sentado na cama, movendo os lábios. Um som muito baixo escapava, mas não era possível entender o que dizia. Para qualquer pessoa, seria incompreensível. Por isso, Marcelo recorreu a uma especialista em leitura labial, a intérprete Denise, uma profissional renomada. Ela já tinha assistido ao vídeo e feito a transcrição. Clarissa prendeu a respiração, com a sensação de que algo importante viria a seguir. "E o que ele disse?" perguntou, ansiosa, mudando de um pé para o outro. Marcelo fez uma breve pausa, como se precisasse reunir coragem, e então leu com seriedade. A transcrição exata do que ele murmurava repetidamente durante toda a noite foi: "Mamãe querida, sinto tanto a sua falta. Vou fazer tudo o que você me pediu. Espero que, quando tudo der certo, você sinta orgulho de mim." Clarissa ficou imóvel, tomada por um misto de expectativa e nervosismo. Ela tentava entender o significado das palavras sussurradas por Lucas na noite anterior. Quem era aquela mamãe querida? E o que exatamente um menino tão pequeno teria que fazer para que ela se orgulhasse dele? Mas uma coisa agora estava muito clara para Clarissa. Lucas não era mudo, como muitos haviam suposto. Ele apenas não queria falar. Algo havia feito aquele menino se calar. Algo tão profundo, tão assustador, que o impedia de pronunciar qualquer palavra. "Nós precisamos ajudá-lo, Marcelo", disse ela com firmeza. "Eu acho que precisamos encontrar uma forma de convencê-lo a mostrar o que carrega naquela mochila. Pode ser que tenha algo ali dentro que nos ajude a entender essa história toda", concordou ele. Clarissa refletiu por um instante. Sabia que não podia simplesmente pedir que ele entregasse a mochila. Isso só o assustaria e o deixaria ainda mais retraído. Era preciso fazer com delicadeza, com estratégia. E então teve uma ideia. "Já sei!" exclamou. "Vamos brincar com ele." Marcelo a olhou, curioso. "Que tipo de brincadeira?" "Vamos propor uma troca. Pedir que ele nos mostre o que tem na mochila em troca de algo que ele goste", explicou Clarissa. "Pode ser uma caminhada com a gente no parque ou um doce." Marcelo aprovou a proposta. "Excelente ideia. Acho que pode funcionar." Eles se prepararam com antecedência. Clarissa comprou alguns chocolates, e Marcelo conseguiu autorização formal da direção do centro para levar o menino para um passeio, sob sua responsabilidade. No mesmo dia, foram até o quarto de Lucas e propuseram a brincadeira. A princípio, o menino se mostrou desconfiado. Mas, ao ver os chocolates, ficou curioso. "Lucas, a gente tem uma proposta", disse Clarissa com um sorriso gentil. "Se topar, ganha essa delícia aqui." O menino observou o doce com atenção. "A brincadeira é bem simples", continuou ela. "Você mostra pra gente o que tem aí dentro da mochila e escreve um pouquinho sobre o que significam essas coisas. Se fizer isso, além do chocolate, a gente vai sair juntos para passear no parque e dar amendoim pros esquilos. Que tal?" Lucas hesitou. Olhou por um bom tempo para o chocolate, depois para a mochila, e por fim para Clarissa e Marcelo. Dava para ver que Lucas ainda estava hesitante. Era difícil para ele tomar aquela decisão. Mas, por fim, assentiu com a cabeça, e com as mãos trêmulas, abriu a mochila.
Clarissa e Marcelo observavam com o coração apertado tudo que ele tirava de lá. A primeira coisa foi um ursinho de pelúcia, velho e gasto, mas claramente muito querido. Lucas o abraçou com carinho e passou a mão sobre o pelo jarralo do brinquedo. Depois, puxou algumas peças de roupa, uma camiseta antiga, um short e um par de meias. Tudo muito simples e já usado. Hesitante, ele lambeu os lábios ressecados, e então, retirou de um compartimento escondido uma fotografia. Era o retrato de uma mulher jovem, bonita, com um sorriso meigo e um olhar cheio de ternura. Um arrepio percorreu Clarissa. Teve um pressentimento forte. Aquela mulher tinha ligação direta com o menino. "É sua mãe?" perguntou, com voz suave. Lucas olhou para a foto, depois para Clarissa, e concordou. "Ela está te esperando?" continuou ela. "Foi por isso que você viajou de tão longe? Para voltar para ela?" O menino tornou a confirmar com a cabeça, mas permaneceu em silêncio. Parecia ter medo de que qualquer palavra pudesse quebrar a esperança frágil que ainda guardava no coração. Marcelo pegou a foto com cuidado, observando-a de vários ângulos. "Sua mãe parece um anjo", sussurrou. "Clarissa, nós vamos encontrá-la. Ele precisa voltar para ela." "Não sei o que aconteceu com essa família", completou, "mas tenho certeza de que ela precisa da nossa ajuda." Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Clarissa o envolveu num abraço apertado, aconchegando-o contra o peito. "Não chora, meu amor. A gente vai encontrar sua mamãe, eu prometo. Tenho certeza de que ela está te esperando." Lucas soltou um soluço baixinho, depois se afastou e limpou os olhos com o dorso da mão. "E então? Que tal irmos ao parque agora?" disse Marcelo, sorrindo. "E o doce que você ganhou também está garantido." Lucas abriu um sorriso tímido. Parecia aliviado, animado com a ideia de correr entre as árvores e alimentar os esquilos curiosos. No caminho, Marcelo falou com Clarissa em voz baixa. Disse que planejava divulgar a foto da mãe de Lucas em todos os grupos de notícias locais, na esperança de que alguém a reconhecesse e pudesse dar alguma informação. Clarissa concordou com Marcelo. Pela primeira vez, ela sentia que estavam realmente no caminho certo. Faltava apenas mais um passo para desvendar o mistério e reunir o menino com a mãe que tanto amava. Durante o trajeto, o celular de Marcelo tocou no bolso. No visor, apareceu o número do diretor do centro social. Marcelo empalideceu. Tinha um mau pressentimento. Mesmo assim, atendeu, tentando manter a voz calma. "Alô? Doutor Álvaro. Boa tarde." Do outro lado, a resposta veio em forma de grito furioso. "Marcelo, você me decepcionou profundamente." "Como assim? Como pôde esconder de mim uma informação tão importante? Você tem ideia do que fez? Instalar uma câmera escondida é ilegal. É crime. Além disso, escondeu de mim a transcrição do que o menino disse e a foto da mãe dele." Marcelo tentou explicar. Disse que sua intenção era apenas ajudar Lucas, que fez tudo de boa fé, movido pela urgência do caso. Mas o diretor não quis ouvir. "Você agiu por conta própria." Seguiu esbravejando o diretor. Ignorou todos os protocolos e agora colocou o centro inteiro em risco. As consequências disso podem ser gravíssimas. "Mas, doutor Álvaro, agora sabemos que ele não é mudo, que ele tem uma mãe esperando por ele." "E daí?" cortou o diretor com frieza. "Já pensou que essa mãe pode ser uma criminosa? Por que um menino de 8 anos estava viajando sozinho, sem ninguém saber? Essa mulher provavelmente será acusada e perderá a guarda da criança." Marcelo ficou chocado. Era inacreditável que o diretor só pensasse em regras, processos e penalidades, sem se importar com o menino. "Doutor Álvaro, por favor, não tire conclusões tão cedo", pediu Marcelo. "Vamos primeiro encontrar essa mãe. Depois avaliamos o que aconteceu. Pode haver uma razão séria. Já pensou se ela mesma está em perigo?" "Não me diga como devo agir", interrompeu o diretor. "Sei muito bem o que fazer em casos assim. E aconselho que o senhor entregue imediatamente uma carta de demissão com data em aberto. Caso contrário, vou demiti-lo por justa causa." E desligou. Marcelo ficou parado, atônito, sem saber o que fazer. Clarissa, que observava tudo, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "O que aconteceu? Quem era?"
Perguntou Clarissa, ao ver Marcelo completamente transtornado. Ele contou, a contragosto, tudo o que o diretor havia dito. Clarissa ficou indignada. Não conseguia acreditar que o Dr. Álvaro seria capaz de sacrificar o bem-estar de uma criança apenas para proteger a própria reputação. Não se preocupe, disse ela, tentando animá-lo. A gente vai dar um jeito nisso. Vamos começar encontrando a mãe do Lucas. Isso é o mais importante agora. Apesar do que havia acontecido, eles decidiram manter o passeio no parque com o menino. E foi um dia maravilhoso. Lucas se divertiu com os brinquedos, alimentou pombos e esquilos, brincou com bola. Deu risada, sorriu. E isso, para Clarissa e Marcelo, foi a maior recompensa possível. À noite, ao voltarem ao centro, os dois acompanharam Lucas até o quarto. Ele os agradeceu pelo dia, e depois de um abraço apertado, entrou no quarto. Havia nascido entre Clarissa e Marcelo uma conexão que ia além do carinho pelo menino. Um laço silencioso, mas cada vez mais evidente. Pararam juntos diante da entrada do centro. Por alguns instantes, se olharam nos olhos, sem dizer nada. Até que Marcelo, vencido pela emoção, a beijou com doçura. Clarissa, surpresa, retribuiu. Por um momento, tudo que era problema desapareceu. Estavam ali, inteiros, um no outro. Mas o instante não durou muito. Como se saíssem do nada, surgiram jornalistas com câmeras e microfones, disparando flashes e perguntas provocativas. Então é assim que vocês cuidam do menino selvagem? Começam um romance no meio da investigação? Estão preocupados com o menino ou só um com o outro? Marcelo ficou vermelho de raiva. Aquela invasão grosseira de privacidade foi a gota d'água. Num impulso, arrancou a câmera das mãos de um repórter e a lançou nos arbustos. Não ousem chamar o Lucas de menino selvagem. Ele é mais inteligente do que todos vocês juntos. Vocês só querem escândalo, não estão nem aí para ele. Clarissa deu um salto, assustada. Sabia que aquele gesto impulsivo teria consequências. E teve. Na manhã seguinte, o escândalo estourou nas redes sociais e nas manchetes. O vídeo do médico destruindo a câmera já circulava por toda a internet. As redes sociais explodiram. A opinião pública se dividiu. Alguns condenavam o médico por seu comportamento impulsivo, enquanto outros o defendiam, dizendo que os próprios repórteres haviam provocado a reação. Mas a maioria ficou do lado da condenação. A imprensa sensacionalista inflamou ainda mais o debate, exigindo punição imediata. A direção do centro social não demorou a agir. Antes mesmo do fim da tarde, Marcelo foi chamado pela chefia e demitido. Seu período de experiência terminava ali, mal tendo começado. Ao saber da notícia, Clarissa ficou revoltada. Queria ir até o diretor e dizer tudo o que pensava, mas Marcelo a impediu. Não adianta, Clarissa, disse ele, derrotado, com um gesto cansado. Nada do que dissermos vai mudar alguma coisa. E os problemas não pararam por aí. Naquela mesma noite, Clarissa recebeu uma ligação do centro informando que ela não poderia mais visitar Lucas. O diretor alegava que sua presença causava influência negativa no menino. Estava oficialmente proibida de se aproximar dele. Clarissa ficou devastada. Sentia que tudo o que havia conquistado estava desmoronando. Não podia mais ajudar Lucas, nem apoiar Marcelo, nem ao menos encontrar algum sentido em meio àquela injustiça. Enquanto isso, o pequeno Lucas, ao saber do afastamento de Marcelo e da proibição das visitas de Clarissa, fechou-se completamente. Parou de interagir, não saía do quarto, como se tivesse se refugiado em um mundo só dele, onde apenas sua mãe existia. No fim da tarde, quando Clarissa e Marcelo já estavam quase sem esperanças, o celular dele vibrou com uma mensagem vinda do outro lado do país. Era de um número desconhecido. Eu reconheci a mulher da foto. Ela foi minha paciente. Por favor, me ligue neste número. Marcelo, mal acreditando no que lia, chamou Clarissa às pressas. Sabia que aquela podia ser a última chance. Precisavam agir com rapidez e decisão. Corações acelerados, discaram o número. Após alguns toques, uma voz atendeu. Alô? Disse Marcelo. Aqui é o Dr. Marcelo. Estou com a Clarissa. Estamos entrando em contato por causa da foto. Estamos procurando essa mulher. A senhora poderia nos dizer se ela está bem?
Onde está? Do outro lado, houve um longo silêncio, e então, uma voz baixa e triste respondeu: Sim, eu conheço essa mulher. O nome dela é Ana Lúcia. Clarissa e Marcelo prenderam a respiração. A pausa que se seguiu do outro lado da linha pareceu interminável. E ela está bem? Podemos falar com ela? Perguntou Clarissa, tentando soar calma, apesar da ansiedade. O silêncio voltou a tomar conta da ligação. Em seguida, uma voz fria e sem emoção respondeu: Infelizmente, Ana Lúcia não está mais entre nós. Ela faleceu há um mês, após 3 sessões de tratamento. O quê? Como assim? Clarissa mal conseguia acreditar no que ouviu. Acho que fui claro, repetiu a voz. Ana Lúcia está morta. Ela está enterrada no cemitério local. As lágrimas escorreram pelos olhos de Clarissa. Marcelo ficou lívido. De repente, parecia que todo mundo desabava ao redor deles, junto com a esperança que tinham cultivado. Sou oncologista, continuou a voz. Meu nome é Dr. Leandro Pacheco. Podem confiar em mim. Ana era uma boa paciente. E uma mãe ainda melhor. Clarissa cobriu o rosto com as mãos, tomada pela emoção. Meu Deus, por que tudo isso não é apenas um pesadelo? Após uma breve pausa, Dr. Leandro explicou que Ana havia se mudado para aquela cidade há 9 anos. Era reservada, não tinha marido nem parentes próximos, e vivia uma vida simples e solitária. Confirmou que ela criava o filho, Lucas, sozinha, e o amava profundamente. Ela fazia tudo por ele, mesmo vivendo com dificuldades, disse o médico, com a voz embargada. Nos últimos dias, sabia que estava partindo, mas sonhava, a cada segundo, que o filho se tornasse um bom homem. E eu tenho certeza de que ele vai ser. Lucas vinha vê-la todos os dias enquanto ela esteve internada. Que Deus abençoe esse menino. Com isso, Dr. Leandro se despediu. Era evidente que ele também estava comovido. Clarissa e Marcelo trocaram um olhar silencioso e atordoado. Todo aquele tempo, todos, inclusive os médicos e a polícia, achavam que Lucas estava indo ao encontro da mãe, mas ela já estava morta há um mês. Respirando fundo e contendo tremor nas mãos, Marcelo pegou o celular e discou o número da delegacia. Como médico, sabia que agora a vida do menino dependia de cada palavra que dissesse. Alô, boa tarde. Meu nome é Marcelo Monteiro, sou médico, e preciso da sua ajuda, disse ele, tentando manter a voz firme. Trabalho em um centro de acolhimento, e tenho novas informações sobre um menino que chegou aqui vindo de outra cidade, desacompanhado. Com esforço, Marcelo relatou ao plantonista tudo o que sabia. O policial ouviu atentamente e prometeu repassar as informações ao responsável pelo caso. Na manhã seguinte, Clarissa recebeu uma ligação da polícia. O capitão Marcos pediu que ela e Marcelo fossem ao centro social para prestar esclarecimentos. Ao chegarem, encontraram a equipe da polícia já no local, além de algumas testemunhas, e claro, os inevitáveis jornalistas. O capitão os recebeu com seriedade, mas de forma respeitosa. Obrigado por terem vindo, disse ele. Precisamos da ajuda de vocês. Queremos examinar os pertences do Lucas. Talvez encontremos algo importante. Mas, ao que tudo indica, ele só se comunica com vocês. Por isso, essa convocação foi necessária, embora difícil, especialmente depois do episódio com a câmera e os jornalistas. Em seguida, o capitão se aproximou de Lucas, que estava encolhido na cama, olhando fixamente para um ponto distante. Com voz gentil, ele se abaixou e perguntou: Lucas, será que podemos ver o que você guarda na mochila? Você se incomoda? Para surpresa de todos, o menino não resistiu. Era como se já esperasse por isso. Em silêncio, entregou sua mochilinha usada e sorriu de forma tímida. Na presença das testemunhas, os policiais começaram a examinar o conteúdo. Como Clarissa e Marcelo já sabiam, havia ursinho de pelúcia, algumas roupas, a foto da mãe e outros objetos pequenos. Mas nada ali parecia novo ou relevante para solucionar o mistério. O capitão já estava prestes a devolver a mochila quando Clarissa, observando com atenção, notou algo incomum. Espera! Exclamou. Acho que esse forro aqui foi costurado de forma diferente. Os policiais olharam com mais atenção. De fato, havia algo estranho na costura da parte interna. Com cuidado, descosturaram a área,
E todos se surpreenderam. Dentro do forro, havia um caderno escondido, preenchido com uma letra caprichada, feminina. O capitão folheou algumas páginas rapidamente. Seu rosto se transformou. Levou as mãos à cabeça e sentou-se, sem palavras. Cada palavra que saía de sua boca parecia pesar toneladas. A reação do capitão era compreensível. No caderno estavam registradas instruções detalhadas, escritas pela própria Ana Lúcia, explicando ao filho o que ele deveria fazer, como chegar ao aeroporto certo, embarcar no avião sozinho, e até como chamar a atenção da polícia e da imprensa ao desembarcar. Ao folhear algumas páginas, o capitão Marcos empalideceu. Isso aqui é praticamente um testamento da mãe, murmurou, abrindo o colarinho da camisa da farda, ofegante. Após um momento em silêncio, balançou a cabeça e entregou o caderno a Marcelo, indicando com o olhar que não conseguiria continuar. Com o rosto marcado pela emoção, Marcelo olhou para Clarissa e começou a ler em voz alta, consciente de que estava tocando numa parte sagrada da vida daquele menino. O capitão permaneceu imóvel. O tom do médico tremia a cada linha. Meu querido Lucas, começou a leitura. Se você está lendo essas palavras, significa que eu já não estou mais aqui. Me perdoe, meu amor, por te deixar sozinho, mas eu acredito em você. Você é forte, corajoso. Vai conseguir. Marcelo respirou fundo, tentando conter a emoção. Olhou para Lucas, encolhido num canto, e prosseguiu. Na minha vida, não me arrependo de nada. Só de não ter conseguido te dar tudo o que você merece. Eu queria te ver crescer, se tornar um homem bom e feliz. Mas o destino foi cruel. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marcelo, mas ele seguiu firme, mesmo com a voz embargada. Lembre-se, meu filho, você tem um futuro lindo pela frente. Vai conquistar tudo o que quiser, desde que seja honesto, justo e nunca desista. E quando estiver triste, olhe para as estrelas, e saiba, eu sempre estarei com você. A voz de Marcelo falhou por um instante. Clarissa tocou seu ombro com ternura, encorajando-o com um leve aceno. Ele inspirou fundo e continuou. Aqui estão instruções detalhadas para você chegar à cidade grande. Pode parecer loucura, eu sei, mas é o único jeito. Quando chegar ao aeroporto, chame atenção. Deixe que todos saibam quem você é. Isso é muito importante. Tudo isso, meu filho, peço por um único motivo, para que você encontre o seu pai. Você nunca o conheceu, mas ele existe. Eu não sei onde ele está hoje, mas tenho certeza, quando souber de você, ele vai aparecer e vai pedir perdão. Acredite, meu amor, e não desista. A voz de Marcelo agora era um sussurro, e encerrou a leitura com dificuldade, ofegante, com a voz quase sumindo. Siga minhas instruções, e me perdoe por te obrigar ao silêncio. Você tem uma voz linda. Eu te ouvi cantar. Mas, por enquanto, não mostre isso a ninguém. Adeus. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo. Nunca se esqueça disso. Com amor, sua mamãe. Um silêncio profundo se instalou, rompido apenas por alguns soluços contidos. Marcelo abaixou a cabeça, sem conseguir encarar Lucas. Foi então que uma ideia fulminante atravessou a mente de Clarissa. Como um raio. Ela compreendeu. Enfim, Lucas nunca foi mudo. Ele apenas estava seguindo as instruções deixadas por sua mãe. Aquele menino corajoso tinha fingido silêncio para seguir à risca o plano da mãe, e conseguiu. Todo o país agora sabia quem ele era. Infelizmente, no bilhete não havia nenhuma pista concreta sobre o pai de Lucas. Nenhum nome. Nenhum detalhe que ajudasse a encontrá-lo. Quem era esse homem que, segundo Ana, deveria reconhecer e procurar o filho? Clarissa suspeitava que talvez essa fosse uma daquelas respostas que o tempo nunca revelaria. Depois que o testamento de Ana foi divulgado pela imprensa, algo mágico aconteceu. Como se um peso tivesse sido retirado de suas costas, Lucas parou de fingir. Começou a falar. E como falava? Ria, contava histórias, cantava. Ele já não queria mais encontrar o pai. Disse a Clarissa e Marcelo, com toda sinceridade, que preferia ficar com eles. Que os via como sua verdadeira família. O casal, emocionado, trocou um olhar cúmplice. Depois de tudo que tinham vivido juntos, a resposta era óbvia. Também queriam isso. 3 semanas se passaram,
cheias de alegria e esperança. Durante esse tempo, Clarissa e Marcelo reuniram toda a documentação necessária para o processo de adoção. Passaram por entrevistas, preencheram formulários. Mas nenhum dos dois sentia cansaço. Estavam tomados por um entusiasmo renovador. Aproveitaram também para oficializar sua união. Queriam começar essa nova etapa como uma família de verdade. No dia marcado para buscar Lucas oficialmente, recém-casados e radiantes, Clarissa e Marcelo chegaram ao centro, mas foram surpreendidos. Na entrada, havia um SUV preto, luxuoso. Clarissa reconheceu na hora. Era o carro do empresário Alexandre Vasconcelos, o mesmo que tinha dado a oportunidade de ouro ao seu ex-marido, André. Do veículo desceu o próprio Alexandre. Olhou ao redor com cautela, como se não quisesse ser visto. Em seguida, nervosamente, ajeitou o nó da gravata e se aproximou com passos contidos e expressão tensa. "Boa tarde", disse ele, pouco confiante. "Eu sou Alexandre Vasconcelos. Precisamos conversar." Clarissa e Marcelo se entreolharam, desconfiados. Algo em seus corações lhes dizia que estavam prestes a ouvir algo importante. "Ouvi dizer que vocês estão adotando um menino, o Lucas, certo?" Continuou Alexandre. "Também vi nas notícias que ele está à procura do pai. Reconheci a mãe pela fotografia. Eu preciso contar algo a vocês. Mas, claro, em total sigilo. Tudo o que disser ficará entre nós", respondeu Clarissa com firmeza, apertando a mão de Marcelo. Foi então que o empresário revelou a verdade. Ele era o pai de Lucas. Com esforço para conter a emoção, Alexandre começou a contar sua história. 9 anos antes, ainda estudante no último ano da faculdade, fazia parte de um grupo de jovens ricos e mimados que gostavam de brincar com os sentimentos dos outros. Eles criaram um jogo chamado Noiva por uma semana. A brincadeira consistia em conquistar moças comuns, escondendo sua identidade real, fingindo ser alguém mais simples, mais acessível. Vencia quem fizesse a garota se apaixonar no menor tempo possível. Depois, sumiam sem deixar rastros, quebrando corações sem o menor remorso. Foi nesse contexto que Alexandre conheceu Ana. Ela era doce, gentil, autêntica, sincera. Encantado, ele não revelou seu nome verdadeiro, nem sua origem. Seduziu a jovem com promessas e fantasias, e passou com ela uma noite especial em uma cabana à beira do lago, com a desculpa de que ela logo conheceria seus pais. Mas na manhã seguinte, tomado pelo medo e pela culpa, Alexandre fugiu. Mudou de endereço. Nunca mais atendeu ligações. Ana, a noiva de uma noite, foi deixada no esquecimento. Clarissa, em silêncio, já intuía o resto. Ana descobriu a gravidez. Percebeu que havia sido enganada. Humilhada, partiu com o que tinha e recomeçou do zero em outra cidade. Lá, nasceu Lucas. E anos depois, Ana morreu, vítima de uma doença detectada tarde demais. Por dentro, Clarissa estava abalada. A revelação de Alexandre deixou Clarissa em choque. Era difícil acreditar que aquele homem, rico, influente, conhecido, já tivesse sido tão cruel e vazio por dentro. "E o que você quer agora?" perguntou Marcelo, encarando-o com desprezo. "Vai mesmo tentar assumir o papel de pai, depois de tantos anos ignorando que ele existia?" Alexandre abaixou os olhos. "Eu não sei", respondeu com sinceridade. "Só queria contar a verdade. Sei que fui desprezível. Fiz uma escolha horrível. Mas gostaria de algum modo, consertar isso. Na medida do possível." Ele tirou uma carteira volumosa do bolso e a estendeu ao casal. "Imagino que não esteja sendo fácil para vocês", disse. "Aceitem isso. É uma compensação, mesmo que pequena, por tudo que causei. Um filho fora do casamento seria um escândalo para mim agora. Prejudicaria meus negócios." Naquele instante, Clarissa e Marcelo sentiram um nojo profundo. O homem diante deles tentava pagar para se livrar do próprio filho. Comprar silêncio. Comprar dignidade. "Não queremos nada seu", disse Clarissa, afastando a carteira com firmeza. "Nós não estamos vendendo uma criança. Vamos criar o Lucas com amor, sem a sua ajuda. E o melhor que você pode fazer é esquecê-lo. Finja que ele nunca existiu." Sem esperar resposta, ela virou as costas. Marcelo a acompanhou,
e os dois entraram no centro, deixando Alexandre sozinho. O empresário ainda tentou manter a pose, mas ao vê-lo se afastando, resmungou com amargura. Idiotas, nasceram pobres e vão morrer pobres. O que ele não sabia era que um jornalista já observava há dias, em busca de um furo. Instalou um microfone escondido e gravou toda a conversa. Em pouco tempo, a confissão de Alexandre Vasconcelos estava estampada na primeira página dos principais sites e jornais do país. A repercussão foi fulminante. O nome de Alexandre Vasconcelos se tornou sinônimo de escândalo. Perdeu credibilidade, amigos e investidores. Os contratos evaporaram como fumaça. Afundou-se na bebida e, num acesso de descontrole, sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico. Sozinho, falido, desprezado, terminou seus dias recluso, amargurado com as consequências das escolhas que fez. Mas o destino também não poupou André. Ao tentar tirar proveito da ruína de Alexandre para crescer nos negócios, só cavou sua própria. Fez investimentos arriscados, mentiu para parceiros, enganou até a nova amante, e perdeu tudo. Faliu, foi despejado e acabou trabalhando como atendente num pequeno balcão de café, sendo ignorado pelos mesmos que um dia bajulava. Enquanto isso, Lucas vivia um recomeço. Cercado de amor, segurança e estabilidade, encontrou em Clarissa e Marcelo mais do que pais, encontrou seu lar. Estudava com alegria, fazia amigos, se destacava nos esportes. Às vezes, ainda se lembrava das palavras da mãe, olhando para o céu à noite. E sabia, ela teria orgulho do menino que ele estava se tornando. Marcelo também teve seu retorno merecido. Reconhecido por sua ética, coragem e humanidade, foi convidado a reassumir seu cargo no centro social, mas não como simples funcionário. Agora, ele ocupava a direção do lugar, substituindo justamente o homem que o havia injustamente demitido. E fazia questão de transformar aquele ambiente em um espaço mais justo, acolhedor e respeitoso. Já Clarissa decidiu seguir outro sonho. Largou os ares e transformou um cantinho de casa num pequeno ateliê de papelaria criativa e presentes afetivos. Era algo que sempre amou, mas nunca teve tempo de tentar. Agora, fazia tudo com calma, com alma, e mais importante, com a presença constante da família por perto. E essa família crescia. Como Clarissa havia prometido, logo Lucas teria uma irmãzinha. E aquela casa, que antes abrigava silêncios e perdas, agora transbordava de risos, planos e amor. Muito obrigado por assistir a mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Se gostou, não se esqueça de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, faz toda a diferença.